não faltam exemplos na nossa cultura atual de, entre aspas, homens que encarnam a figura de Peter Pan, um sujeito com mais de 40 anos que age como um adolescente qualquer, eximindo-se de responsabilidades, seriedade e maturidade. É uma das marcas da pós-modernidade e torna-se cada vez mais um exemplo a ser seguido, em diferentes graus de infantilidade. É o pai de 40 anos que se rebaixa à cultura dos jovens, exaltando ou até mesmo dançando funk, e que, mesmo assim, é colocado na grande mídia como alguém inclusivo e exemplar. Descolado, ele se submete à necessidade de renovação e progresso, joga videogame com os filhos, estimula a filha a se divertir em festas, é leviano em relação a drogas e álcool, uma figura constantemente reforçada e exaltada em seriados e filmes. A epítome desta figura é o personagem Phil Dunphy, do seriado Modern Family. Submisso à vontade de sua esposa e filhos, é um típico geek, com atitude infantil, e é referido por sua própria esposa como sendo uma criança com quem se casou. Tem seu próprio método de criação de filhos que o chama de parenting, o pai que age como um colega de seus filhos. No entanto, não é todo garoto de 40 anos que é exaltado pela cultura mainstream atual. Pelo contrário, existe o sujeito que aos 40 anos de idade ainda mora com os pais e é economicamente dependente dos mesmos, o famoso NEET, alguém que não trabalha, não estuda e não tem família e que, pelo contrário, passa seus dias geralmente na internet jogando games. Assim sendo, é uma figura muito negativa na grande mídia, visto como sendo parasítico e a verdadeira antítese do que um homem pós-moderno deveria ser. Por conta disso, é constantemente julgado e humilhado. No entanto, na base mais elementar, o que diferencia um do outro? O que diferencia Phil Dunphy, o marido completamente infantil, do garoto de 40 anos que ainda fica jogando games no porão da mãe? Pode parecer uma pergunta com uma resposta óbvia, e muitos dirão que, bom, o pai de 40 anos não é um fracassado, e não só ele é capaz de se sustentar, ele também faz isso para os seus próprios filhos e esposas, e realmente, no aspecto material, há uma diferença brutal. Nesse sentido, devemos observar nesses exemplos duas respostas diferentes para um mesmo problema elementar que esses dois homens acabam sofrendo. E vamos começar a fazer isso com o seguinte questionamento: por que exatamente esse pai infantil decide ter filhos em primeiro lugar? Nós não podemos ignorar o princípio dessa ação. Certamente há inúmeras razões possíveis, mas a mais comum, inclusive é a do protagonista daquele seriado, é uma mescla entre um certo acidente, ou seja, o casal acaba fazendo sexo de forma desprotegida e a mulher acaba engravidando. Mas não só isso, como também um certo romantismo que o próprio casal acaba tendo. Então, acaba acontecendo da mulher engravidar e eles acham que será algo bonito de se ter, considerando o clima que tem entre os dois. Outra comum razão, especialmente com pessoas após os 30 anos, é uma tentativa de preencher um certo vazio espiritual. A pessoa começa a enxergar de forma mais clara a própria mortalidade e limitação em sua fertilidade, algo muito comum com mulheres após os 30 anos. A frase é geralmente a seguinte: não fiz nada até agora em minha vida, mas quando morrer, pelo menos deixarei um filho. Pode parecer uma visão profunda sobre a vida, mas que ainda assim é bem rasa. Óbvio que, para um cristão, ter filhos é um imperativo do matrimônio e, de forma geral, algo muito positivo,
mas não é tão simples quanto jogar filhos no mundo. Em especial, é essencial que um pai torne seus filhos em homens. Caso contrário, criará indivíduos fragmentados, diluídos, desconstruídos, sem uma identidade e completamente deslocados no mundo. Infelizmente, é a realidade da grande maioria das crianças nascidas no Ocidente pós-moderno. Para esses pais infantis e imbecilizados, seus filhos são meras muletas existenciais, ou até mesmo formas indiretas de entretenimento. Para o rapaz de 40 anos que nunca trabalhou e nem teve filhos, bom, ele vive diante do mesmo vazio, só que encontra sua muleta existencial e alívio psicológico em jogos, pornografia e hobbies infantis. Até teria um filho se fosse possível, mas talvez a pobreza imediata ou preguiça torne a procriação algo muito inacessível. Mas no fundo, ambos estão na mesma camada existencial, encontrando soluções diferentes para um vazio criado exatamente por ser um rapaz de 40 anos que ainda não é um homem, e assim sendo não entende o aspecto transcendental ligado ao seu sexo. O pai infantilizado não entende, por exemplo, a importância de impor os valores, doutrinas e ritos essenciais para a transformação de um menino num homem. Exatamente porque esse pai infantilizado não foi transformado em um homem e ainda é uma criança. Assim sendo, é muito simples. É impossível que uma criança eduque uma outra criança que se tornará num homem. Inevitavelmente, os filhos desses pais infantilizados jamais se tornarão em homens, exatamente como seus próprios pais, e assim sendo estarão fadados ao mesmo vazio existencial. A solução para todos esses homens, no fundo, mora dentro de si, reconstituindo o princípio masculino que os nossos arredores desesperadamente tentam silenciar. O difícil, às vezes doloroso, caminho espiritual que de forma cética reconstitui o silêncio em que a modernidade nos deixou. Para aqueles que acompanharam meu podcast Liberdade Masculina, que em breve estará novamente disponível, inclusive vou até deixar um link aqui embaixo para quem se interessar. Mas não só, até mesmo minhas aulas, muitas das formas lá discutidas ajudaram muitos de vocês a superar essas barreiras da existência moderna. Muitos dos que conseguiram evoluir deveriam considerar transmitir esses mesmos conselhos, porque só assim será possível ir além desse deserto pós-moderno. Com toda a desgraça que nos cerca, o que mais precisamos nesse momento é de homens. Deixemos as crianças ao lado das mulheres e continuemos a seguir o combate contra o mal. É lógico que muitas dessas crianças eternas serão, como crianças, irritantes e incômodas, especialmente pela inveja de não serem homens. Mas a apatia é a mais simples e efetiva arma necessária. Precisamos seguir adiante, acordando os que podemos. No fundo, o princípio desse caminho está em cada um de nós.